Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos em Mateus capítulo 5 e no domingo nós falamos um pouco, iniciamos explicando um pouco de informações que nós precisávamos ter para compreender o Sermão no Monte. Uma das informações que nós recebemos é que Jesus Cristo, ele está falando aos seus discípulos. Então tem uma multidão, ele sobe, porque tem uma multidão ali, então não dá para ele ficar. Então ele sobe no monte e ele se assenta. E os seus discípulos vão com ele, o seguem e se assentam ao redor de Jesus. Então quando Jesus está explicando o Sermão do Monte, quando ele está proferindo o Sermão do Monte, ele está fazendo isso para os seus discípulos. Ora, a multidão não vai ouvir? Vai, mas talvez não vai ouvir com a clareza daqueles que são os seus discípulos, não vão perceber detalhes com a clareza daqueles que estão perto dele. Então nós estamos explicando que a vantagem de ser discípulo é que você vai ser ensinado de fato e que a multidão vai ouvir. Talvez a multidão é aquele admirador de Jesus Cristo, né? Mas não é um seguidor. Então, os discípulos, eles se destacam nesse texto como aqueles que estão próximos a Jesus e aqueles que vão ouvir, então, todas as instruções que Jesus vai dar. E também nós aprendemos que Jesus Cristo se apresenta aqui no texto como um novo Moisés. Então, quem era Moisés? Para a gente poder, para que fique claro, Moisés era o libertador, foi o libertador do povo de Israel que estava escravo do Egito. Então, quando vem Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que também vai libertar o povo. Mas Moisés, um libertador político, libertou da escravidão mesmo, da escravidão que o povo de Israel sofria pelo o povo do Egito. Mas agora Jesus Cristo também se apresenta como libertador, mas não um libertador político, e sim um libertador espiritual, tanto que as pessoas estavam esperando que ele fosse também um libertador político, porque Roma também está oprimindo o povo de Israel nesse momento. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta e apresenta o seu reino, e ele começa a falar um pouco essa perspectiva do reino no Sermão do Monte. Então, se você precisa compreender que tudo que Jesus Cristo vai falar no Sermão do Monte é uma proposta, é uma visão muito clara de toda a lei para que todos possam viver da melhor forma. Então ele está falando de libertação espiritual. Ele também informa que ele não veio destruir, mas ele veio explicar com clareza toda a lei e a forma de viver. Então ele fala de uma nova caminhada, ele fala de uma nova proposta de vida, e é isso que ele veio trazer. Então, depois que nós entendermos isso, a gente começa a ler então o Sermão do Monte, e a primeira frase que Jesus diz é: bem-aventurados. E, nossa, muitas pessoas ficam com dúvidas a respeito disso, muitas pessoas não compreendem muito bem, porque quando a gente fala assim, poxa, feliz, né? São aqueles que sofrem, fica tão difícil para compreender isso, não é verdade? Portanto, eu preciso te passar uma informação. Quando nós olhamos para o texto, e esse texto foi traduzido para o português, então ele apresenta como bem-aventurado, como feliz. Quando foi feita a tradução, ela foi feita a tradução para o português, mas retirada da língua grega. E, portanto, ela já sofreu uma modificação. E quando a gente lê como felizes. Então, a palavra no grego que foi usada é makairos. Mas Jesus, ele falava em hebraico e aramaico. E a palavra, né, que Jesus vai usar aqui no texto, no original, é asrei. Né? Não sei se eu
consigo pronunciar corretamente, mas mais ou menos assim, é As-Rei. E essa palavra, né, Ashur, por exemplo, significa pé. E As-Rei é aquele que está caminhando, aquele que está marchando. Então ele vem dizer essa palavra porque aquele que vai caminhar, e caminhar com quem? Com ele mesmo. Então ele fala assim, aquele que vai caminhar, né? Este que vai caminhar para onde? Para o reino de Jesus, porque ele está apresentando o reino dele. Então este sim pode ser feliz. Então, compreendendo isso, agora a gente percebe que o grande desejo de Jesus Cristo é apresentar o homem nas suas várias condições, a condição que ele está e o que o Senhor tem como propósito e proposta para ele dentro da sua condição. E não que a gente tenha que se colocar numa condição para receber alguma coisa. Não é esta a proposta de Jesus. Se você ler agora, talvez vai ficar mais claro. Então, Jesus Cristo está falando que, na maioria das vezes, nós estamos lendo o texto bíblico, então nós temos uma visão e às vezes uma interpretação de que nós precisamos fazer muitas coisas, de que a gente sempre precisa fazer muitas coisas. E a proposta de Jesus Cristo eu estou vendo você nessa condição, mas eu tenho uma proposta, inclusive para você que está nessa condição. Porque quando nós lemos, vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro para você. Quando você lê o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então você vai pensar, quem é bem-aventurado? E aí então você vai falar, os pobres de espírito. E então a gente, olhando desta forma, parece que é a condição dele que o faz bem-aventurado. Mas olhando na perspectiva de como Jesus Cristo fala, ele está dizendo o seguinte, para você que está caminhando comigo para o reino, você que está pobre de espírito, né? Eu tenho uma proposta para você. Para você terá o reino de Deus. Então agora Jesus Cristo fala para todos eles que não é a condição das pessoas, mas é a promessa dele que fará com que todos eles sejam felizes. É a promessa de Deus para eles e não a condição que eles se apresentam ao Senhor, porque até então o povo está muito cansado disso. Até então o que o povo está fazendo é sempre trabalhar muito, sempre fazer muito, sempre cumprir muitas leis, para que eles então recebam a misericórdia de Deus, recebam o perdão de Deus. E na realidade não é isto. O Senhor, ele dá as suas promessas para nós. E para muitas pessoas isso é tão difícil. Tão difícil, por exemplo, ser perdoado quando você ainda está em pecado. Tão difícil receber um abraço quando você acabou de oferecer uma agressão. Para as pessoas é muito difícil ser tratado, ser cuidado quando então você vira as costas para Deus. E para as pessoas, o que o Senhor está falando é que Ele tem promessas para nós. E não promessas de resolver tudo, nós já falamos sobre isso também. Mas é uma promessa para você que já está nessa condição. Então, agora o Senhor está falando do seu reino. E talvez agora você já vai estar em condições de olhar as bem-aventuranças de uma outra forma. Então, você que está caminhando para o reino, sim, você tem condições de ser feliz. Ou seja, nesta peregrinação diária que nós temos, eu e você, somente aqueles que estão mantendo o pé firmes nesse caminho, somente aqueles que estão firmes
juntamente com Jesus Cristo, aqueles que estão nessa caminhada para o reino de Deus. Somente eles é que verdadeiramente serão felizes. E eu acredito que se você compreendeu isso, de que não é uma condição que você se coloca que vai te dar, então, possibilidades de receber a graça de Deus, mas é a graça de Deus na sua condição é que vai, então, lhe dar as melhores possibilidades da sua vida. É a graça de Deus, é o reino de Deus que está chegando até você, que está permanecendo firme nessa caminhada. É o reino de Deus, então, dentro de você é que vai fazer a diferença. Então, não fique mais se matando para se colocar numa condição para receber algo de Deus. Essa não é a proposta do Senhor. O Senhor ama primeiro, o Senhor se oferece primeiro, Ele sofre primeiro. E aí então Ele oferece o que Ele tinha de melhor. Então o Senhor Jesus Cristo primeiro vem, Ele vive entre nós, Ele é crucificado, é morto, mas ao terceiro dia ressuscita. Para quê? Para que você tenha vida, e vida em abundância. E o que você teve que fazer nesse tempo todo? Nada. Mas o que você vai fazer? Então, depois de saber disso, depois de estar vivendo as maravilhas do Evangelho, viver em gratidão, aproveitar o melhor da sua vida com um relacionamento maravilhoso que o Senhor tem para te dar. É isto, essa forma de vida, ou seja, permaneça firme nos caminhos do Senhor, permaneça firme nessa caminhada com o Senhor e as possibilidades de uma vida mais saudável, mais alegre, mais bem vivida, será rica para você. Então, quem não desfruta disso, até vive, sim, vive, mas não vive o melhor que ele poderia viver. Como eu falei domingo, a proposta do Senhor para cada um de nós é que nós possamos viver a melhor versão que nós temos de nós mesmos. Então, portanto, quando nós falamos de bem-aventurados e pensamos que é uma condição que o homem se coloca para receber algo, na realidade nós estamos trocando os valores. Na realidade são as promessas de Deus que alcançam aqueles que estão em determinadas condições. Mas se você estiver nessa caminhada com o Senhor, aí sim você estará bem, aí sim você estará alegre, aí sim você vai desfrutar o melhor que o Senhor tem para dar para você. E você vai também se conhecer mais. E é desta forma que a gente vai ler então as bem-aventuranças, caminhar aí por esse estudo do Sermão do Monte. E eu espero que você tenha compreendido. E a minha oração é que nós não desanimemos na nossa caminhada. A minha oração é que você permaneça firme. Para quê? Para que você seja feliz. Esta é a proposta do Senhor. Deus te abençoe.